não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a você, pelo prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. André Luiz sempre nos surpreende. A obra de André Luiz, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Principalmente o livro Nosso Lar, psicografado em 1943. Lendo o capítulo 9, Problema de Alimentação, temos a impressão de que André Luiz está descrevendo o que está acontecendo atualmente na Terra e particularmente no Brasil. Está descrevendo o cenário social que nós estamos enfrentando, o cenário político, o cenário econômico. André Luiz sempre nos surpreende com as suas observações. Vejamos bem, Nosso Lar, a cidade espiritual, foi fundada no século XVI. E em conversa com Lísias, André Luiz se inteira de alguns dos problemas enfrentados pela comunidade. Porque os espíritos são os homens fora do corpo. Não há nenhuma transformação milagrosa, nenhuma modificação repentina, digamos assim, no modo de pensar. Lísias, aqui neste capítulo, narra para André Luiz o que estava acontecendo do ponto de vista político e do ponto de vista social em nosso lar. O que havia acontecido algum tempo atrás, envolvendo, evidentemente, a administração da cidade, a administração de nosso lar. O governador havia imposto ou proposto certos limites no campo da alimentação. Vejamos bem, o governador havia proposto certos limites. E a população, parte da população de nosso lar, reagiu, não aceitando as medidas benéficas do governador. Porque, afinal de contas, o governador estava querendo que os espíritos se desapegassem, se desprendessem de antigos hábitos terrestres, principalmente no campo da alimentação. E muitos espíritos em nosso lar estavam reivindicando alimentação similar
a alimentação que tinham quando encarnados. Eles estavam desejosos de alimentação proteica. E o governador, então, foi obrigado a tomar determinadas medidas de segurança, medidas disciplinares, para que a confusão não começasse a reinar em nosso lar. É muito interessante, vejamos, trata-se de uma cidade no mundo espiritual habitada por homens desencarnados, por homens fora do corpo. Habitualmente imaginamos que os espíritos não enfrentam dificuldades, os espíritos não têm problemas no campo do entendimento e da compreensão. Estamos redondamente enganados. Muitos de nós, inclusive adeptos da doutrina espírita, formulamos uma ideia equivocada da vida além da morte. Imaginamos uma vida sobrenatural, uma vida completamente diferente, e não pensamos que esse espírito de sequência, ele não pode ser quebrado, esse espírito de sequência evolutiva, porque em a natureza nada dá saltos. É impossível, em termos evolutivos, o espírito saltar degraus, digamos assim. Então, Lísias, conversando com André Luiz, ele faz alguns esclarecimentos. Vejamos bem, realizaram-se assembleias numerosas, alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários. Vejamos aqui a disputa política por conta de alimentação, do problema da alimentação, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor, sem grave perigo para as suas organizações espirituais. Vejamos, valendo-se até mesmo de um sofisma, estavam conscientes da desencarnação, conscientes que estavam residindo numa cidade do plano espiritual, no caso, nosso lar. E mesmo assim estavam pleiteando, reivindicando uma alimentação mais consistente, semelhante à alimentação que os homens têm na terra. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Vejamos que esse embate na cidade, ele levou 3 décadas. 30 anos consecutivos. E nós, às vezes, queremos que os nossos problemas sociais sejam resolvidos de imediato. Problemas sociais graves, sérios, com raízes profundas, como, por exemplo, no campo da corrupção, no campo da injustiça, da corrupção, do desmando, problemas sociais graves, desemprego, falta de assistência médica adequada, problema muito grave no setor educacional, no setor da segurança. Nós queremos que isso seja resolvido de uma hora para outra. Problemas que vêm se arrastando há vários governos, digamos assim, há vários lustres ou lustros. Esses problemas, eles vêm se arrastando, não é? E queremos que esses problemas, de uma hora para outra, sejam solucionados. Vejamos o que diz Luiz André Luiz aqui. O governador lidou com esse problema durante 30 anos consecutivos.
algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público. Vejamos aqui, passeatas, protestos de caráter público, está aqui. Passeatas, manifestações públicas, aglomeração de pessoas reivindicando nas praças, não é? Como nós podemos dizer, batendo panela, fazendo buzinaço, não é? Claro, de uma outra forma, fazendo protestos de caráter público, reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Olha aqui, olha, eles arranjavam até gente para simular doença, vítimas da alimentação deficiente. Como agora, não é? Para se contestar determinadas medidas sociais, providências sociais, aparece muita gente reclamando, dizendo isso, dizendo aquilo. Não é? Pessoas que ganham dinheiro, são pagas para tomar determinada postura. Vejamos aqui, André Luiz, como nós falamos no início, nos surpreende cada vez mais. E ele prossegue aqui, olha, nesses períodos os opositores da redução multiplicavam acusações, querendo desestabilizar o governo. Querendo desestabilizar o governador. Não é uma coisa muito semelhante ao que nós estamos vivenciando no Brasil hoje e ao que muitos países estão vivenciando na América do Sul, na América Latina e em alguns outros países do mundo? Não é uma coisa muito semelhante? Tentar desestabilizar o governo. Olha, essa obra é de 1943. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Voltaremos no segundo bloco.